Não entende a nova da regressão linear? Eu sou o professor Lucas Durães e vou te mostrar que entender estatística para concurso é questão de método. Então, vem comigo. Vamos para a tela aqui, pessoal, para a gente compreender melhor. Olha só, uma tabela muito importante que a gente precisa entender, decorar, memorizar, como você quiser falar, é essa tabela que eu trouxe aqui para a gente. E ó, perceba que ela traz a fonte de variação, a soma de quadrados, os graus de liberdade, quadrado médio e a estatística F. Lembrando que essa tabela aqui é para o caso da regressão linear simples, beleza? Simples. Então vamos lá. Aqui, pessoal, nada mais é do que a gente está realizando um teste de hipótese. A nova a gente sabe que é um teste de hipótese, entendeu? Então a gente vai calcular essa estatística F, a gente calcula tudo anteriormente, a soma de quadrados, os graus de liberdade, para a gente chegar na estatística F, beleza? E a gente vai comparar com um valor F tabelado, tá? Esse valor F tabelado a gente vai tirar da distribuição F, tá? É aquela de F Snedeker, beleza? Então a gente vai comparar esse valor. Se o F calculado for maior, a gente vai rejeitar a hipótese nula. Se o F calculado for menor ou igual, a gente não vai rejeitar a hipótese nula, ou seja, a gente vai aceitar essa hipótese nula. Beleza? Então, vamos ver como isso é cobrado? Olha só, veja como é simples. Antes disso, tem alguns valores importantes que a gente precisa conhecer quando a gente fala em ANOVA da regressão linear. Um deles é o coeficiente de determinação, representado por R2, R ao quadrado. E ele indica o quanto que o modelo explica o quanto da variabilidade da variável dependente é explicada pelo modelo de regressão. De certa forma, a gente está vendo a efetividade daquele modelo, tá? O quanto aquele modelo explica realmente aquela variação. E como é que a gente calcula esse valor? Nada mais é do que a soma de quadrados do modelo dividido pela soma de quadrados total, tá? Se a gente fizer uma rápida manipulação aqui, porque olha só, a gente tem o seguinte, a soma de quadrados total é igual à soma de quadrados modelo mais a soma de quadrados de resíduos, tranquilo? Ou seja, a soma de quadrados modelo vai ser igual à soma de quadrados total menos a soma de quadrados dos resíduos. Então, a gente fazendo essa substituição aqui no SQM, a gente consegue chegar também nessa expressão aqui, beleza? Então, nós temos duas expressões aí para o R2. Joia, pessoal? E um outro coeficiente importante que a gente precisa conhecer também é o coeficiente de determinação ajustado, tá? E como é que a gente vai calcular ele? Ele é 1 menos o quadrado médio dos resíduos dividido pelo quadrado médio total. Vamos voltar aqui na tabela anteriormente, rapidinho? Olha só. A soma de quadrados, como o próprio nome já diz aqui, eu vou somar os desvios ao quadrado. Beleza? Os graus de liberdade também. Como aqui é regressão linear simples, aqui o grau de liberdade do modelo vai ser sempre 1. O total aqui vai ser sempre n menos 1, tá? E a diferença n menos 1 vai ser o grau de liberdade aqui dos resíduos, tá? Lembrando que a soma dos graus de liberdade do modelo mais o grau de liberdade do resíduo tem que dar o grau de liberdade total. Joia, pessoal? E o que vem a ser o quadrado médio? O quadrado médio nada mais é do que a soma de quadrados dividido pelo seu respectivo grau de liberdade. Então, olha só, o quadrado médio do modelo vai ser o SQM dividido por 1, ou seja, vai dar SQM. Tá? O quadrado médio dos resíduos vai ser o SQR dividido por N menos 2. E o quadrado médio total vai ser a soma de quadrados total dividido por N menos 1. Isso aqui nada mais é do que a variância amostral de y, beleza? Lembrando que y vai ser a variável dependente e x é a variável independente, tá? Então, a partir do x, a gente vai calcular o valor do y. Então, aqui a gente tem a variância amostral de y, beleza? Aqui também o quadrado médio residual é chamado também de variância do erro. É importante também, muitas questões perguntam isso aí pra gente, tá? E lembrando que a nova é um teste de hipótese, então a gente está testando se o modelo ele realmente tem efetividade para explicar aquela variação entre as variáveis, beleza? Então, lembrando que a gente está testando se o coeficiente angular ele é zero, tá? A nossa hipótese nula vai ser o coeficiente angular ser igual a zero e a hipótese alternativa é o coeficiente angular ser diferente de zero, ou seja, existe uma eficácia ali. Tranquilo?
Então vamos avançando aqui. Outro valor importante aqui, pessoal, é o coeficiente de correlação, tá? Que a gente estuda em correlação linear, enfim, é basicamente a raiz quadrada do coeficiente de determinação, que a gente viu aqui também, beleza? Geralmente a gente utiliza a letra Rzinho minúscula e aqui a gente utiliza o coeficiente de determinação como sendo o Rzão ao quadrado, mas eles são equivalentes, tranquilo? O coeficiente de correlação vai ser a raiz quadrada do coeficiente de determinação. Agora vamos para algumas questões aqui para a gente ver como é que isso é cobrado. Olha só. Determinado estudo considerou um modelo de regressão linear simples na forma y é igual a 1b0 mais 1b1x1. Vamos só reescrever aqui, ó, como é que é o y, e vai ser 1 beta 0 mais 1 beta 1 xi mais um erro aleatório, beleza? Em que yi representa o número de leitos, vamos lá, o que yi representa? O número de leitos por habitante existente no município I. Xi representa o indicador da qualidade de vida referente a esse mesmo município, para I de 1 até N. A componente EI representa um erro aleatório com média 0 e variância sigma 2. Beleza. A tabela a seguir mostra a tabela nova resultante do ajuste desse modelo pelo método dos mínimos quadrados ordinários. A partir das informações e da tabela apresentada, julgue os itens subsequentes. Então vamos lá, vamos analisar os itens. Ó, o referido estudo contemplou um conjunto de dados obtidos de N igual a 11 municípios. Vamos lá. Falou em N, se eu tenho uma tabela nova e eu quero descobrir o número de elementos ali, eu vou olhar para o grau de liberdade total. Tá? E eu sei que esse grau de liberdade total ele é igual a N-1. O GL total, pessoal, é igual a N-1. E o nosso N-1 aqui deu quanto? Deu 11. Se o N-1 deu 11, então o N significa, eu vou passar o 1 negativo para o outro lado somando, então o N vai ser 12, beleza? Então o tamanho da minha amostra aqui é 12 municípios. A questão falou que é 11, então o item ele está errado, está equivocado. Tá joia? Próximo item, olha só. A correlação linear entre o número de leitos hospitalares por habitante e o indicador de qualidade de vida foi igual a 0,9. Vamos lá. Correlação linear, pessoal, vai ser o seguinte. O Rzinho, né, que é igual ao Rzão, vai ser o quê? É a raiz quadrada do SQM dividido pelo SQT. Beleza? Certo? Porque o R ao quadrado é o SQM dividido pelo SQT. Eu quero a raiz quadrada disso. Show? E eu tenho os valores, ó. Soma dos quadrados modelos, que é o SQM, soma de quadrados total. Então isso aqui vai ser a raiz de 900 dividido por 1000. Simplifico com 2 zero aqui, 9 sobre 10 vai ser 0,9. Ou seja, é a raiz de 0,9. A questão falou que é 0,9. Também está errado. A questão tentou confundir. Se ela perguntasse o coeficiente de determinação, opa, show de bola, seria 0,9. Mas não. Beleza? Próximo item, olha só. O R ajustado foi inferior a 0,9. Vamos lá. O que é o R ajustado? O R quadrado ajustado, pessoal? Eu sei que é o seguinte, eu preciso saber das relações anteriores lá que eu mostrei para vocês. É 1 menos o quadrado médio dos resíduos dividido pelo quadrado médio total. Relaçãozinha básica que eu preciso conhecer. Beleza? E eu tenho isso aqui tudo da tabela, pessoal. Eu consigo pegar isso aqui tudo na tabela, olha só. Então vamos lá. 1 menos. Quem é o QMR? QMR é isso aqui, ó. Quadrado médio dos resíduos. Do erro, né? O erro aqui também é chamado de resíduo. Joia? Então, aqui vai ser 10. Agora o quadrado médio total. Aí você olha aqui, meu Deus, não tem. Mas a gente consegue calcular. O que é o quadrado médio? Não é a soma dos quadrados dividido pelo respectivo grau de liberdade? E é isso que a gente vai fazer. Então, aqui vai ser 1000, olha só, 1000 dividido por 11. Dividido por 11. Beleza? Então, vou dividir por uma fração. O que eu faço? Eu posso multiplicar pelo inverso da fração, né? Vamos embora lá. Então, vai ser 1 menos 10 vezes, vou multiplicar pelo inverso da fração. 11 dividido por 1000. Vou simplificar esse zero com esse zero aqui. Ficou 1 menos 11 dividido por 100. Isso aqui dá 0,11.
Concorda? Ou seja, 1 menos 0,11 vai dar 0,89. 0,89. A questão falou que foi inferior a 0,9. Certíssimo. Corretíssimo. Lembrando que 0,9 é a mesma coisa que 0,90, tá? Por isso que a gente consegue comparar aqui com 0,89. Show de bola, pessoal? Então, item corretíssimo. Vamos lá para o próximo item, ó. A razão F da tabela nova, porque a razão está aqui, refere-se ao teste de significância estatística do intercepto B0, em que se testa a hipótese nula H0. B0 igual a zero contra a hipótese alternativa B0 diferente de zero. Vamos lá. O que é a nova da variância, pessoal? A gente está testando acerca do coeficiente angular. Se a gente observar a nossa expressão aqui, quem é o coeficiente angular aqui, pessoal? É o B0 ou é o B1? O coeficiente angular é o número que multiplica o x, tá? A minha variável independente. Ou seja, é o 1 aqui, né? E a questão confundiu aqui, misturou. Botou B0 em tudo. O item tá errado. Tá joia? Item erradíssimo. Beleza? Olha só, mais uma aqui agora. Se fosse beta 1, corretíssimo. Tranquilo? Corretíssimo. A hipótese nula é o beta 1 igual a zero. Ou seja, não há explicação do modelo, não há efetividade no modelo. Beleza? E a hipótese alternativa seria o H1 diferente de zero. Se fosse assim, estaria correto. Próximo item, ó. A estimativa sigma 2 foi igual a 10. O que é o sigma 2? Ó? Sigma 2 é a variância do erro, né? Componente erro, média zero e variância sigma 2. Quando eu olho para a tabela nova, onde está a variância do erro? É o quadrado médio dos resíduos. Perceba, exatamente 10. Item corretíssimo. Beleza, pessoal? Então, olha aí, fizemos 5 itens. Teve muito cálculo? Não. Olha aqui. Pouquinho cálculo, né, pessoal? Vamos lá. Perceba que não é cálculo aqui na estatística, tá? A gente precisa compreender os conceitos, saber o que é um R quadrado, o que vem a ser um R ajustado, coeficiente de correlação, tudo isso para a gente conseguir gabaritar as questões de estatística, beleza? Era isso, espero que tenham gostado. Vamos lá. @Prof. Lucas Durões, pessoal, se tiver ficado com alguma dúvida, beleza? Deixa eu ver se estou passando aqui rapidinho, que aqui é assim, pessoal. Alterando aqui. Se ficou alguma dúvida, pessoal, estou à disposição de vocês, tá? Espero que tenham compreendido. Bons estudos, fiquem com Deus. Valeu!